Well, my wife has said everything I was going to say. Bom, a minha mulher falou tudo o que eu ia falar. But I have worshipped in many different countries around the world. Mas eu já participei de louvores em muitos países ao redor do mundo. In Taiwan and Cambodia and India and Argentina and Brazil. Na Tailândia, no Camboja, na Argentina, no Brasil. And even though I don't understand the words to the worship songs, E mesmo não sabendo as palavras das músicas, I feel God's presence here. eu sinto a presença de Deus aqui. And we all serve one God. E nós todos servimos um único Deus. And that makes us all brothers and sisters. E isso nos faz irmãos e irmãos, irmãos e irmãs. Amen? Amém. I will say, when I was studying to be a pastor in seminary, Eu vou dizer que quando eu estava estudando para ser pastor no seminário, I had to write a paper on any country in the world. eu tinha que escrever um trabalho sobre qualquer país do mundo. And I chose to write that paper on Brazil. E eu escolhi falar sobre o Brasil naquele trabalho. So I spent a lot of time studying your country, Então, eu passei muito tempo estudando o país de vocês. the history, the religion, and all of that. A história, a religião e tudo mais. And so I have a lot of head knowledge about Brazil. Então, eu tenho muito conhecimento intelectual sobre o Brasil. But I feel very blessed to come and meet you in person. Mas eu me sinto muito abençoado de vir e conhecer vocês pessoalmente. Obrigado. Obrigada. Bom, a gente vai abrir as nossas Bíblias em Filemon, capítulo 1, obviamente. Filemon 1, do verso 8 ao 21. Bom, então a palavra de Deus diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, por fim, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, Jesus, receba-o como recebeu a mim. Eu estou de lente, irmãos, por isso que eu não estou enxergando nada. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. So we should start with a little background on this situation between Philemon and Onesimus. Então a gente precisa começar com o pano de fundo entre Filemon e Onésimo. Philemon was a Greek landowner. Filemon era um dono de terras grego. And he was converted under Paul's ministry. E ele se converteu debaixo do ministério do apóstolo Paulo. And the Colossian church actually met in his home. E a igreja de Colosso se reunia na casa de Filemon. So it's safe to say that Philemon and Paul had a good relationship. Então é justo dizer que Paulo e Filemon tinham um relacionamento muito próximo. And Philemon was very invested in the Colossian church. E Filemon investia muito na igreja de Colossos. So Onesimus belonged to Philemon. Então Onésimo, ele era escravo de Filemon, ele pertencia a Filemon. He was one of his slaves. Ele era um dos seus escravos. And the issue is that Onesimus stole
from his master Philemon and ran away. E o problema é que Onésimo roubou de Filemon e fugiu do seu mestre. And so he ran away to Rome and he met Paul there. Então Onésimo foge de Filemon e vai para Roma e conhece o apóstolo Paulo lá. And Onesimus became a follower of Christ. E Onésimo se converte e vira um seguidor de Cristo. So the purpose of this book is that Paul is writing to Philemon Então o propósito desse livro é que Paulo está escrevendo para Filemon to tell him that he's sending Onesimus back to Philemon. para informar que ele está mandando Onésimo de volta para Filemon. And he wants Philemon to receive Onesimus as a brother in Christ, E ele quer que Filemon receba Onésimo como seu irmão em Cristo, no longer a slave. não mais como escravo. Now we need to understand that what has happened is not a small thing. A gente precisa entender que o que aconteceu não foi uma coisa pequena. Onesimus has stolen from his master and run away. Onésimo rouba o seu mestre e foge do seu senhor. And Philemon has the legal right to kill Onesimus. E Filemon tem o direito legal de sentenciar Onésimo à morte. And so that's why Paul says in verse 10, I appeal to you for my son Onesimus. É por isso que no versículo 10, Paulo fala que ele está fazendo um apelo em nome de Onésimo. He doesn't want Philemon to just forgive Onesimus. Ele não quer só que Filemon perdoe Onésimo. He's actually appealing for Onesimus's very life. Ele está apelando pela vida de Onésimo. And so Paul is asking that Philemon forgive his slave. Então ele está pedindo que Filemon perdoe o seu escravo. And that's what he says in verses 15 and 16. Perhaps the reason he was separated from you for a little while É por isso que ele fala no versículo 15 e 16, talvez o motivo dele ter sido separado de você por um período curto de tempo was so that you could have him back for good, é que você pudesse ter ele de volta para sempre, not as a slave, não como escravo, but as a dear brother in Christ. mas como irmão em Cristo. So he's saying, I know he's stolen from you, Então ele está dizendo, eu sei que ele roubou de você, but I'm sending him back to you. mas eu estou enviando ele de volta para você. And I know you can kill him. You have the legal right to kill him. E eu sei que você pode matá-lo, você tem o direito legal de matá-lo, But I want you to not only spare his life, mas eu quero não só que você poupe a vida dele, but to treat him as an equal. mas que o trate como um igual. This doesn't seem fair, does it? Não parece justo, né? Paul is asking for too much. Paulo está pedindo demais. It doesn't seem fair. Não parece ser justo. Who here has a younger sister, brother, or sister? Quem aqui tem um irmão mais novo ou uma irmã mais nova? Okay, many. I don't know what your relationship is with your brother or sister, Eu não sei qual é o relacionamento que você tem com seu irmão ou com a sua irmã, but I have a younger sister. mas eu tenho uma irmã mais nova. And we were the two youngest of 6 kids. E a gente era os dois mais novos de 6 filhos. And we spent a lot of time together. E a gente passava muito tempo juntos. So naturally, we fought a lot. Então, naturalmente, a gente brigava bastante. I would be in the back seat of the car, Eu ia estar no banco de trás do carro, minding my own business, cuidando da minha vida. and my sister would kick me just to start a fight. E a minha irmã ia me chutar só para começar uma briga. Now, of course, I was a perfect little boy. É claro que eu era um menino perfeito. I always did everything I was supposed to do. Eu fazia tudo o que eu devia fazer. But it's probably not true. Mas provavelmente isso não é verdade. There's probably a few times when I started a fight. Algumas vezes talvez eu tenha começado as brigas. But for the purpose of this story, Mas para o propósito dessa história, we'll say my sister started all the fights. eu vou dizer que a minha irmã sempre começou todas as brigas. So we would fight back and forth. Então a gente brigava o tempo inteiro. And my mother would call out my name E a minha mãe gritava o meu nome, because I was the older one. porque eu era o mais velho. And she would say, David, stop fighting with your sister. E ela falava, David, para de brigar com a sua irmã. When I was really in trouble, I got the middle name as well. Quando eu estava bem encrencado, ela chamava o meu segundo nome também.
Anytime you got the middle name, you knew you were in real trouble. Toda vez que ela chamava você pelo segundo nome, também você sabia que você estava numa enrascada. So when I was told not to fight with my sister, Então, quando me falavam para eu não brigar com a minha irmã, my response was always, she started it. a minha resposta sempre era, ela que começou. And my mother would say, E a minha mãe me falava, David, we are not talking about your sister. David, a gente não está falando sobre a sua irmã. We are talking about you A gente está and falando your de actions. você e as suas ações. I mean, clearly this isn't fair. Claramente isso não é justo. I'm sitting by myself, minding my own business, Eu estou sentado sozinho, cuidando da minha vida, and my sister starts a fight with me, e a minha irmã começa a brigar comigo, and I get into trouble. e eu que me meto numa enrascada. Now, I'm happy to say I have a good relationship with my sister today. Eu posso dizer que hoje a gente tem um relacionamento muito bom, eu e a minha irmã hoje. We don't fight anymore. A gente não briga mais. But I see this same situation with Philemon. Mas eu vejo a mesma situação com Filemon. He's going about his daily business, Ele está cuidando das tarefas diárias dele, and one of his slaves steals from him, e um dos seus escravos rouba ele and he runs away. e foge. And now Paul tells Philemon E agora Paulo fala para Filemon that he has to accept Onesimus as a brother, que ele tem que aceitar Onésimo como um irmão, no longer a slave. não mais como um escravo. I see Philemon saying to Paul, Eu vejo Filemon falando para Paulo, but he stole from me and ran away. mas ele roubou de mim e fugiu. And I hear Paul saying, E eu consigo ouvir Paulo dizer, Philemon, we are not talking about Onesimus and what he did. Filemon, a gente não está falando sobre Onésimo e o que ele fez. We are talking about you A gente está and your falando, actions. a gente está falando sobre você e as suas ações. It's not fair, right? Não é justo, certo? I kind of feel for Philemon here. Eu meio que fico pensando em Filemon aqui. But Paul is actually writing this letter for Philemon. Mas Paulo está escrevendo essa carta para Filemon. As human beings, we want things to be even, don't we? Como seres humanos, a gente quer que as coisas sejam justas, We want, certo? we want justice. A gente quer justiça. And we believe that things need to be made right. E a gente acredita que as coisas têm que ser certas. And for that to happen, E para isso acontecer, Onesimus should be punished for his actions. Onésimo tem que ser punido pelas suas ações. And Paul understands that Philemon is upset with what has happened. E Paulo entende que Filemon está chateado com o que aconteceu. Maybe Philemon can't wait to get his hands on Onesimus. Talvez Filemon mal pode esperar para pegar Onésimo. Maybe what has happened Talvez o que aconteceu has consumed Philemon with anger. tenha consumido Filemon com raiva. And if I put myself in his shoes, E se eu me coloco no lugar dele, I would probably feel the same way, wouldn't you? eu provavelmente me sentiria da mesma forma, você não? But Paul is saying, Mas Paulo está dizendo, this isn't about getting even. isso não é sobre receber o que ele merece. This is about forgiving a fellow brother in Christ. Isso é sobre perdoar um irmão em Cristo. Forgiveness isn't saying that what is done to you is okay. Perdão não quer dizer que o que aconteceu a você está certo. It's not okay for people to hurt you. Não é certo pessoas te magoarem. But forgiveness has as much to do with Philemon Mas perdão tem muito mais a ver com Filemon, as anything else. como qualquer outra coisa. Forgiveness is about trusting in God Perdão é sobre confiar em Deus and trusting His justice e confiar na sua justiça and not our own. e não na nossa justiça. Forgiving someone is about trusting God to make it right. Perdoar alguém é confiar em Deus, que Deus vai fazer a coisa certa. A few years ago, Alguns anos atrás, I had someone who I felt had wronged me deeply. eu senti que alguém tinha feito um mal muito grande para mim. I was very angry, very upset. Eu estava muito bravo e muito chateado. Every time I thought about this person, I became angry. Toda vez que eu pensava naquela pessoa, eu ficava bravo.
And I put myself in a very bad mood just thinking about him. E ficava no mau humor só pensando nessa pessoa. And then one day, E aí um dia I realized eu percebi that this person didn't even know I was angry with them. que aquela pessoa nem sabia que eu estava brava com ela. And the only person I was hurting with my own anger E a única pessoa que eu estava magoando com a minha raiva was myself. era eu mesmo. And I was allowing this person to affect my life. E eu estava permitindo que aquela pessoa afetasse a minha vida. It was then that I sat down and prayed, Foi naquele momento que eu sentei e orei and I forgave this person. e eu perdoei essa pessoa. Not because I felt like they deserved to be forgiven, Não porque eu sentia que eles mereciam ser perdoados, but forgiveness is what we are told to do. mas porque perdoar é o que nós somos ensinados a fazer. It's part of the Lord's Prayer. É parte da oração do Senhor. Forgive us our sins Perdoe os nossos pecados, as we forgive those who sin against us. assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. At one point, Peter asked Jesus, E num momento, Pedro pergunta para Jesus: Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que peca contra mim? Like 7 times? Tipo, 7 vezes? And Jesus answered, E Jesus respondeu: I tell you, not 7 times, Eu te digo não 7 vezes, but 70 times 7. mas 70 vezes 7. Or basically, Ou basicamente, we need to forgive them over and over and over again. a gente precisa perdoar eles de novo, de novo e de novo. Who here has heard the story of the prodigal son in the Bible? Quem aqui já ouviu a mensagem do filho pródigo da Bíblia? Many of us, right? Muitos de it's nós. a great story. É uma ótima história. The younger son, he comes to his father O filho mais novo chega para o seu pai and he says, "Give me my inheritance." e ele fala: me dá minha parte da herança. And so the father gives him his inheritance early. Então o pai dá a sua herança de forma antecipada. And the son goes off and wastes his life and all of his money on wild living. E o filho mais novo vai e gasta todo o seu dinheiro com uma vida And the toda money torta. and the money is all gone. E o dinheiro acaba rápido. And he can't support himself anymore. E ele não consegue mais se sustentar. And so he comes back to the father Então ele volta para o pai and he says, "I want to work for you as a slave e ele fala: eu quero trabalhar para o Senhor como escravo, because I am no longer worthy to be your son." porque eu não sou mais digno de ser seu filho. And as he comes home, E quando ele chega em casa, his father sees him coming from a long way off, o seu pai vê ele chegando de uma distância muito grande and he runs to him e ele corre para ele. and he wraps his arms around this younger son. E ele abraça esse filho mais novo. And the son tries to tell him how he has sinned against his father. E o filho tenta falar como ele pecou contra o seu pai. But the father doesn't even let him get the words out. Mas o pai dele nem deixa ele começar a falar. He is overjoyed at the return of his son. Ele está muito alegre com o retorno do seu filho. And he says to the servants, "Bring the best robe and put it on him. E ele fala para os seus servos: traga a melhor roupa e coloque nele. Put a ring on his finger Coloca um anel no seu dedo and sandals on his feet. e sandálias nos seus pés. Bring the fattened calf and kill it. Traz um cordeiro gordo e mata ele. Let's have a feast and celebrate." E vamos fazer uma festa e celebrar. A great story, isn't it? É uma história maravilhosa, não é? But did you read the rest of the story? Mas você leu o resto da história? How the older brother returns from working in the field. Como o irmão mais velho volta de trabalhar no campo. And he finds out that his younger brother has come home. E ele descobre que o seu irmão mais novo voltou para casa. And not only that, but the father is giving a celebration for the son. E não só isso, mas que o seu pai está fazendo uma festa para celebrar o seu irmão. And the older son is so angry. E o irmão mais velho ficou tão bravo. He refuses to come to the celebration. E ele não vai na festa, ele se recusa. And so the father comes out to speak to the older son. E aí o pai sai da festa para ir encontrar o seu filho. And he wants him to come to the celebration. E ele quer que ele se junte a eles na celebração. But the older son says, Mas o filho mais velho fala: "I have worked for you
for many years. Eu tenho trabalhado para você por muitos anos. I have never disobeyed your orders. Eu nunca desobedeci às suas ordens. And you have never even given me a young goat to celebrate with my friends. E você nunca me deu nenhum cabrito para eu celebrar com os meus amigos. But when this son of yours comes home, Mas quando esse filho seu volta para casa, who has squandered all of your money and property, que desperdiçou todo o seu dinheiro e a sua propriedade, and you kill this fattened calf for him. e você mata esse novilho para ele. Now, I don't know the rest of you, Eu não sei sobre vocês, but my initial reaction is to side with the older son, mas a minha reação inicial é ficar do lado do irmão mais velho, right? certo? The younger brother has squandered everything. O irmão mais novo fez tudo errado. He left the older brother to work in the field for many years Ele deixou o irmão mais velho trabalhando no campo durante muitos anos, by himself. sozinho. It's not fair. Não é justo. But this story is not about being fair. Mas essa história não é sobre ser justo. It's about forgiveness. É sobre perdão. And so the father says to the older brother, Então o pai fala para o irmão mais velho: "My son, you are always with me. Meu filho, você está sempre comigo. Everything I have is yours." Tudo que eu tenho é seu. But we had to celebrate and be glad Mas a gente tinha que celebrar e se alegrar, because this brother of yours porque esse seu irmão was dead, estava morto, but now he is alive. mas agora ele está vivo. He was lost, Ele estava perdido, but now he is found. mas agora ele foi encontrado. I can hear my mother's words in my head. Eu consigo ouvir as palavras da minha mãe na minha cabeça. We're not talking about the younger brother and what he did. A gente não está falando sobre o irmão mais novo e o que ele fez. We're talking about you and your actions A gente está falando sobre você e as suas ações. and your unwillingness to forgive your brother. E a sua falta de vontade de perdoar o seu irmão. You see, the older brother is looking for things to be made fair, O irmão mais velho está procurando coisas assim para que seja justo. but forgiveness is not about being fair or equal. Mas perdão não é sobre ser justo ou igual. Forgiveness is about trusting in God and His justice. Perdão é sobre confiar em Deus e na justiça dele. Forgiveness is saying to God, Perdão é dizer para Deus: "This doesn't seem fair to me, isso não é justo para mim, but I trust in your goodness. mas eu confio na sua bondade. And if God is willing to forgive him, E se Deus está disposto a perdoá-lo, then so should I." então eu também deveria. I think we all have strong feelings about justice. Acho que todos nós temos sentimentos muito fortes sobre justiça. If someone does something wrong, Se alguém faz alguma coisa errada, we want them to suffer, right? a gente quer que ele sofra, certo? When your sister starts a fight with you, Quando a sua irmã começa uma briga com você, she should get into trouble, ela é que devia se meter numa enrascada, and not me. e não eu. But here's the thing. Mas aqui é o seguinte: Forgiveness is about trusting God to make things right. Perdão é sobre confiar em Deus para fazer a coisa certa. And that's what Paul is asking of Philemon. E é isso que Paulo está pedindo para Filemon. He wants Philemon to forgive Onesimus, Ele quer que Filemon perdoe Onésimo, regardless of what he has done to him, independente do que ele tenha feito contra ele. because forgiveness has as much to do with Philemon Porque o perdão tem tanto a ver com Filemon and his relationship with God e o relacionamento dele com Deus, as it does with his relationship with Onesimus. quanto tem a ver com o relacionamento dele com Onésimo. Think about how great our marriages would be Pense em como os nossos casamentos seriam incríveis if you were willing to forgive your spouse. se você estivesse disposto a perdoar o seu cônjuge. Think about how great our relationships would be with our friends Pense em como ia ser maravilhoso o nosso relacionamento com os nossos amigos, or our family or our coworkers com a nossa família ou com os nossos colegas de trabalho, if we are always willing to forgive. se a gente sempre estivesse disposto a perdoar. We need to remember A gente precisa se lembrar that forgiveness is not about making things right que, or fair. que perdão não é sobre fazer as coisas certas ou justas. Forgiveness is about trusting in God's justice.
Perdão é sobre confiar na justiça de Deus and trusting Him to make things right. e confiar que Ele vai fazer a coisa certa. God has forgiven us so much, Deus tem perdoado a gente de tanta coisa. and all God is asking us to do E tudo que Deus tem pedido de nós, is to forgive each other of our smaller problems. que a gente perdoe uns aos outros nesses problemas menores. Jesus has already paid the price for all of our sins. Jesus já pagou o preço de todos os nossos pecados. He died on the cross for you and for me. Ele morreu na cruz por você e por mim. And if God sees worthy to forgive others, E se Deus acha certo e digno perdoar os outros, then we should also forgive. então a gente também deve perdoar. Do we think we know better than God? A gente acha que a gente é melhor do que Deus? No. Não. Or maybe the person you need to forgive today Ou talvez a pessoa que você tem que perdoar hoje is yourself. é você mesmo. And if God sees fit to forgive you, E se Deus achou certo perdoar você, who are you not to forgive yourself? quem é você para não se perdoar? You have a choice today. Você tem uma escolha hoje. You can seek your own justice Você pode buscar sua própria justiça by getting even with someone who has hurt you. para tentar fazer as coisas justas entre alguém que te magoou e você. Or you can trust in God's justice Ou você pode confiar na justiça de Deus, by forgiving others. perdoando as pessoas. Forgiveness is not an easy thing to do, Perdão não é uma coisa fácil de fazer, but it is important. mas é importante. And when we don't forgive others, E quando nós não perdoamos os outros, the only person we are hurting a única pessoa que nós estamos machucando is yourself. somos nós mesmos. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Deus eterno, we thank you for dying on the cross for us nós agradecemos por o Senhor ter morrido na cruz por nós and the forgiveness of our sins. e o perdão dos nossos pecados. We pray that as we go this week, Nós oramos que, conforme essa semana aconteça, that you will grant us all strength que o Senhor nos dê forças to forgive someone who has wronged us. para perdoar alguém que nos fez mal. Because, Lord, you love us so much. Porque, Senhor, o Senhor nos ama tanto You died on the cross for us. que o Senhor morreu na cruz por nós. You gave up everything for us. O Senhor deu tudo para nós. And we E nós should forgive others devemos perdoar os outros. because you have given us so much. Porque o Senhor nos deu tanto. Amen. Amém.